É difícil falar desse jogo especificamente, só antes eu queria pedir licença para falar do Atlético Paranaense. Prejuízo para o Atlético Paranaense, né? Vai ficar em segundo lugar. Ficou em segundo. Vai pegar já nas oitavas de final um adversário duro. Né? Primeiro batalhão de brasileiros classificados em primeiro lugar, né? Tem essa chance. Para os brasileiros, por mais que o Atlético Paranaense venha num momento muito ruim, não é muito interessante também pegar um duelo nacional, né? Mais pra frente, mas depois a gente fala da Libertadores, porque o São Paulo está classificado agora para a Sul-Americana, já estava eliminado da Libertadores e fez um jogo protocolar contra o Binacional, apesar de no primeiro tempo o São Paulo ter dado muita munição para a gente criticar o futebol mostrado pelo São Paulo. Arthur, só de curiosidade aqui, para passar para o ouvinte da Band News FM, os números de São Paulo e Binacional, de acordo com o SofaScore. 31 finalizações do São Paulo contra 5 do Binacional. 31 finalizações. Primeiro tempo terminou com 12 finalizações do São Paulo e 4 do Binacional. E o segundo tempo foi muito mais parecido do que aquilo que a gente imaginava. 19 finalizações do São Paulo, uma apenas do Binacional, que foi um chute bloqueado. Nenhum chute efetivo, limpo, para o Binacional em todo o segundo tempo. São Paulo no segundo tempo teve 70% de posse de bola, no primeiro tempo teve 80% de posse de bola. Então, no primeiro tempo o São Paulo teve muito mais posse de bola, mas foi aquele futebol do São Paulo sonolento, improdutivo, aquilo que a gente criticava no intervalo, né? O São Paulo fez o primeiro tempo jogando com o Binacional da mesma forma que o São Paulo jogaria contra um River Plate, contra um Flamengo, contra um Atlético Mineiro, contra um Grêmio, contra qualquer outro gigante da América do Sul. O São Paulo não entendeu que estava enfrentando um adversário muito mais fraco. O que significa isso? Aquela história de ficar tocando a bola, de vai volante no meio, o zagueiro abre para querer sair jogando e toca de lado, toca com paciência. Quando você pega um adversário muito ruim, inferior tecnicamente, com um abismo técnico entre um e outro, você não tem que jogar desse jeito. Você tem que ir para cima, tem que espetar essa bola, tem que botar velocidade, drible curto. Agora, o São Paulo não tem jogadores com essas características, tem que ter jogada ensaiada, ultrapassagem. O São Paulo, quando criou ali, o Léo, lateral esquerdo, pegava a bola, o Igor Gomes passava no facão por trás para receber essa bola de linha de fundo. É esse tipo de jogada que tem que acontecer. Não é o tipo de jogada de paciência, como se você estivesse enfrentando uma potência do futebol internacional. Não é o caso, com todo respeito ao Binacional. No segundo tempo, o São Paulo foi um pouco mais agudo, fez 2 gols de forma muito rápida, né? E aí, para quem esperava uma goleada ainda maior, aqueles 2 gols que o São Paulo fez, 4-1, definiu o placar, definiu a goleada, e aí o São Paulo continuou de forma indolente, mas pelo menos um pouco mais agudo. E aí, quando entrou a molecada, né? Nestor, Paulinho Boia, Toró, aí essa molecada pega a bola e vai para cima. Aí o São Paulo meteu bola na trave, perdeu oportunidades, fez o Arthur tocar a música tema do Superman algumas vezes, né? Aliás, deixa eu ver quantas defesas fez o glorioso... Foi bem, meu. Raul Superman. Vamos lá, cadê? 17... 12 defesas. 12 defesas fez o Superman. Muito, hein? Né? Muito bem. Olha... Venceu 12 vilões. No mesmo filme. Exatamente. E tomou ali 5 kryptonitas, né? Exato. Mas assim, o goleiro não tem a menor culpa do Binacional, né? O Binacional termina então com 25 gols tomados. É isso, né? 25 gols sofridos e 3 gols marcados. Quem conseguiu tomar 3 gols do Binacional? O São Paulo, 2 deles que causaram a eliminação. Se você colocar na matemática, o São Paulo com mais 3 pontos não se classificaria. Não estaria classificado, né? Agora, não é assim que funciona o futebol, num torneio de grupos, né? Se o São Paulo sai vencendo 3 pontos, pega a LDU, faz mais 3 pontos, ele já sai com 6, líder, já põe pressão nos outros. Mas o São Paulo é quem ficou pressionado a partir do momento em que ele perdeu pro time que foi mesmo o saco de pancadas do grupo. Então o São Paulo se obriga a somar pontos contra a River fora, a somar pontos contra a LDU fora, sendo que numa condição normal um empate poderia ter sido interessante. Então, quando a gente analisa tudo, tudo começa com o São Paulo tendo a manha de não ganhar desse time mesmo, jogando lá em Juliaca,
a 25 milhões de metros de altitude, etc e tal. Agora, Copa Sul-Americana, o que a gente pode esperar desse São Paulo? Depende de muita coisa. Vai depender de sexta-feira o sorteio. Time que quer ser campeão não pode olhar adversário. O São Paulo pode. O São Paulo, na atual situação, um time tão instável, né, tem que contar com sorte. Em algum momento, pegar um adversário mais fraco, evitar jogar numa altitude. A gente sabe o que machuca a altitude, os times brasileiros numa Libertadores, né? Em condições normais, aquele São Paulo que lá das décadas passadas, não. O que viesse, eles têm que se preocupar com o São Paulo. Esse São Paulo dessa década atual tem que contar um pouquinho com a sorte na sexta-feira de um sorteio, não pegar altitude, não pegar um time argentino, para tentar ir avançando, ganhando corpo nessa Copa Sul-Americana. Mas agora, pro torcedor São Paulino, para a comissão técnica, para os jogadores, o São Paulo já tem uma decisão, uma partida duríssima, domingo, de novo, no estádio do Morumbi, sem torcedor e precisando vencer o Fortaleza. Empatou 3-3 fora, com 2 jogadores a mais, por um bom tempo no final do jogo, no segundo tempo, e precisa vencer o time muito bem treinado pelo Rogério Ceni. E se a gente falava que esse elenco do São Paulo é ruim, que é um milagre, o São Paulo está em 4º lugar do Brasileiro com 2 jogos a menos, né? Pega o elenco do Fortaleza e veja o trabalho que o Rogério Ceni tem feito e como joga o Fortaleza. O Fortaleza encara de igual para igual qualquer equipe do futebol brasileiro, né? Com um trabalho tático muito bem definido, um time que varia, um time que vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo domingo, muito difícil. E lembrando que na Copa do Brasil, faz um tempinho já, não tem gol marcado fora de casa, né? Qualquer empate no Morumbi no domingo leva... Eu não tô falando errado não, é esquisito, mas é domingo, né? É domingo à noite. É domingo à noite, 8h30 da noite do domingo, horário normal para futebol, né? Aliás, e com transmissão aqui da Band News FM, é um jogo que você pode ter certeza que vai ter emoção. Vai ser um jogo muito difícil, muito duro, em especial para o torcedor São Paulino. Lembrando, mais uma vez, que não tem gol marcado fora de casa, qualquer empate leva a partida para os pênaltis. São Paulo precisa ganhar, Fortaleza também precisa ganhar, vai ser muito interessante. Então esse é o próximo passo, é o que o torcedor São Paulino tem que focar, tem que colocar as energias e que essa comissão técnica tem de trabalhar para pegar e colocar em campo o melhor time possível para tentar bater esse time do Fortaleza. E lembrando que o Fortaleza amanhã tem decisão estadual, né? Joga com o Ceará, tem 2 gols de vantagem, né? O Fortaleza ganhou o primeiro jogo por 2-1. Como fez a melhor campanha, pode até perder por um gol de diferença para ficar com o título do campeonato estadual. Então o Fortaleza, como o São Paulo poupou alguns atletas, o Rogério Ceni vai ter um dia menos para preparar o jogo para o domingo e não pode se dar ao luxo de poupar atleta porque faz uma decisão importante de campeonato estadual amanhã. E é esse o calendário de 2020, Arthur. Tivemos numa terça-feira Libertadores, na quarta-feira tem final de campeonato estadual e no domingo tem brasileiro, mas também tem duelo de Copa do Brasil.